Fala pessoas, tudo bem? Aproveitar a gravação de hoje para ter um pouquinho de silêncio. Minha amiga diarista está aqui e a trilha sonora dela é assustadora. Mas vamos em frente. Tá? Hoje a gente começa o sistema digestório. Tá? Como ele é extremamente complexo e lindo, tá? Essa primeira parte ela vai ser mais introdutória e reduzida. Tá? A gente basicamente vai até a boca, tá? E no máximo até a faringe. Bom, quando a gente fala em aparelho digestório, né, o digestivo, escolhe como você quiser, embora digestório seja mais adequado, ele vai representar um conjunto de órgãos que seguem um sistema tubular, tá, que vão ser responsáveis pelo processamento dos nutrientes e, consequentemente, a absorção posterior, certo? Além da eliminação de resíduos e de metabólitos não aproveitáveis. Tá? Então, de maneira geral, o tubo digestório ele vai ser formado por um conjunto de órgãos tubulares, tá? Então órgãos ocos, que tem o lúmen, por onde o processamento alimentar vai passar, além de órgãos anexos, que são órgãos que participam diretamente do tubo digestivo ou indiretamente do tubo digestivo, mas por onde o alimento não vai passar ou o produto dessa digestão. Bom, então a gente vai chamar de tubo digestivo o conjunto de órgãos túbulos musculares membranosos, tá, com revestimento interno de um tecido epitelial com uma secreção mucosa, tá, uma secreção protetora. Tá? Além de você vai ter, obviamente, em algumas partes, principalmente na região da boca, você vai ter musculatura esquelética associada, que vai facilitar o processo de mastigação, mas na maior parte do tubo, a partir da faringe para baixo até o ânus, você vai ter, até o reto, na verdade, você vai ter musculatura lisa fazendo o movimento peristáltico. Tá? Então, da boca ao ânus, você vai ter a estrutura do tubo digestivo. Se é bico, a cloaca, se é da boca a cloaca e tudo mais, vai variar a nomenclatura de acordo com o animal. Tá? Além disso, além dos órgãos do tubo, você vai ter os órgãos anexos. Tá? Esses órgãos anexos eles vão estar localizados preferencialmente ou na região da boca, dentes, glândulas salivares e língua, ou na região abdominal, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Bom, os processos digestivos eles são divididos em duas categorias de acordo com a natureza da ação. Você vai ter a digestão química ou você vai ter a digestão mecânica, que é a digestão física. Tá? A digestão mecânica ela é caracterizada pelo processamento de atritos que vão induzir a realização de impactos que vão fazer com que os fragmentos fiquem menores. Certo? Então você vai ter dois eventos na boca, que é o ato de mastigar e o ato de deglutir, engolir, que são ações voluntárias. E depois, a partir da faringe, na hora em que começa a presença da musculatura lisa, né, da musculatura involuntária, começam os movimentos peristálticos de empurrar o bolo alimentar e os seus processados ao longo do tubo digestivo até o ânus. Tá? A digestão mecânica ela facilita em processar de tamanhos maiores para menores e ao mesmo tempo empurrar ao longo do tubo digestivo. Mas no final das contas, quem faz o trabalho pesado mesmo são as enzimas dos sucos, certo? Que vão fazer parte do que a gente chama de digestão química, certo? A digestão química ela vai ocorrer na boca pelo processo de insalivação, no estômago pelo processo de quimificação e no intestino delgado, no duodeno, no processo chamado de quilificação, certo isso? Então, ao longo do processo digestivo, a ação mecânica ela contribui, de novo,
transformando nutrientes maiores em nutrientes menores, para que a superfície de contato com as enzimas da digestão química fique mais facilitado e, consequentemente, essas moléculas macro sejam processadas e digeridas e fragmentadas em micronutrientes que possam vir a ser absorvidos ao longo do tubo digestivo. Certo? A gente vai discutir composição, características ao longo deste tema. A boca é o órgão inicial do processo de digestão. Então, na hora em que o alimento está na sua frente, certo? Ele é alimento. A partir do momento em que você coloca ele dentro da boca e começa o processo de mastigação, junto com a umidificação da insalivação, ele vai ter o seu segundo nome. Vira de alimento para bolo alimentar. Então, aquela mistura processada. Isso é importante porque ao longo do tubo digestivo, você vai ter uma série de modificações físicas e químicas nesse alimento que vai fazer com que ele mude a nomenclatura também. Tá? Então, na boca, você vai ter a digestão mecânica e a digestão química. A digestão química ela se dá especificamente pela ação do suco salivar, da saliva, que a gente vai discutir já já. A digestão mecânica ela se dá pelo ato de mastigação, que é facilitado pelo movimento da língua na boca também, e pelo ato de deglutição, o ato de engolir. Tá? É importante a gente lembrar que a boca ela vai contribuir com o processo de vocalização e de comunicação. Tá? Então não é só para mastigar. Lembra que uma das nossas principais formas de comunicação, se não for a principal, é através da verbalização. Bom, quando você abre a boca do sujeito, tá, a estrutura limite externa vai ser caracterizada pelos lábios, tá, onde na estrutura imediatamente abaixo você vai encontrar uma grande quantidade de receptores táteis, certo? Lembra, a nossa sensibilidade tátil, principalmente nos lábios e principalmente no lábio inferior, é muito grande. Tá? Então, permite a gente ter uma experiência sensorial tátil importante. Tá? Imediatamente entrando a boca, tá? Você vai ter a estrutura virtual, que representa o vestíbulo oral, tá? E os limites dentários. Tá? Então você vai ter dentes inferiores na região da mandíbula, dentes superiores na região da maxila, não é mais maxilar, tá? Tira esse R daí. Tá? E você vai ter que a porção superior da cavidade oral ela é separada da cavidade nasal através do osso, né, do céu da boca, lá, que é o chamado palato duro. Certo? E o palato duro, ele quando ele finaliza, eu ainda tenho a prega final de tecido de composição de revestimento, de tegumento, que vai formar o palato mole, que é onde eu tenho a extremidade da úvula. Certo? Bom, onde em algumas situações você tem o estreitamento respiratório da adenoide. Bom, a língua, ela é a estrutura musculosa, tá, de musculatura esquelética mais resistente e forte do corpo. A língua, ela contribui, tá, com informações táteis, uma vez que você tem receptores mecânicos na sua superfície, tá, de extrema sensibilidade e capacidade de detecção, tá, além de você ter também a presença dos receptores químicos, né, que te permitem detectar gostos daquilo que está sendo daquilo que está sendo ingerido. Tá? Bom, a língua ela é fixada, tá, na porção posterior a partir da raiz e apresenta o corpo livre. Tá? Na região do corpo livre é que você vai ter preferencialmente os receptores mecânicos, tá, táteis, e os receptores químicos gustativos.
As papilas gustativas, né, quando a gente fala em papilas, na realidade funcionam como se fossem estruturas que estão localizadas na língua, tá? E que elas apresentam, grosseiramente falando, pequenas perfurações que permitem com que o líquido, tá, com que tem aqui os receptores, as partículas químicas, né, gustativas, elas entrem, né, como se fosse nessa caverna, nesse pequeno vulcão. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque do lado interno dessa estrutura, ao invés de você ter apenas um quimiorreceptor, você vai ter múltiplos quimiorreceptores, certo? Então, não corre o risco da substância passar sem ser detectada, certo? Então, os múltiplos receptores químicos permitem com que você detecte. Tá? E aí, o que a gente vai ver lá no sistema nervoso, na porção sensorial, é que partículas gustativas diferentes, que têm naturezas diferentes, né? Doce, salgado, ácido, amargo, né? O delicioso, o umami, elas têm estrutura química diferente, então vão se ligar a receptores diferentes, principalmente receptores de canais iônicos ou receptores metabotrópicos. E na hora em que eu disparo receptores diferentes, esses vão informar no córtex gustativo, no cérebro do sujeito, sabores diferentes. E aí você consegue detectar aquilo que você está comendo. Lembra que é importante a informação química gustativa por uma questão de prazer, mas também por uma questão de sobrevivência. Certo? A maioria das pessoas não gosta de consumir alimentos amargos, porque a maioria das toxinas e dos venenos eles estão associados a sabores mais amargos, certo? Então existe uma história evolutiva por trás disso, de um reflexo de rejeição. Sentiu aquele amargo forte e tudo mais, a pessoa tende a provocar até repulsa, né? Náusea e vontade de vômito. Bom, efetivamente com relação aos dentes, tá? A dentição, ela é importante a gente entender que dente é dente, osso é osso, certo? Dente não é osso, certo? Não existe remodelagem óssea no dente, certo? Os dentes eles são estruturas que não sofrem a renovação estrutural, não tem o metabolismo típico que a gente encontra nos ossos, né, como agentes de reserva de fosfato, de cálcio, não tem medula óssea no dente, tá, e por aí vai indo. Bom, os dentes eles são divididos em 3 estruturas centrais. Tá? A estrutura fixa na peça óssea é a raiz, tá? A porção externa, que é a porção visível, é o que a gente chama de coroa. Tá? Entre a coroa e a raiz, tá? No plano que é a transição próxima à gengiva, você vai ter o colo da estrutura dentária. Tá? Bom, o dente de fora, né, para dentro, ele vai ser formado pelo que a gente chama de esmalte, que é a porção branca, tá? Que é a porção mais externa, que tende a ser a mais rígida, que sofre mais desgaste. Tá? Depois você vai ter a dentina, que é a camada espessa, rija interna. Tá? E você tem entre a região da dentina e a região do esmalte, na porção da raiz, o chamado cemento. Certo? Não é cimento, é cemento. Esse cemento ele vai representar o ponto de estabelecimento, de fixação na região da matriz, da peça óssea. Bom, o dente, ele apresenta ósteos, perfurações, que são as chamadas cavidades pulpares, certo? E essas estruturas que vão formar a abertura da polpa dental,
Tá? Elas permitem a presença de vasos sanguíneos, tá? Projeções neurais, então nervos, tá? Que são estruturas que vão permitir a manutenção da estabilidade da estrutura do dente. Tá? Então você vai ter vasos que vão levar sangue, então você vai ter artérias, veias, arteríolas e vênulas e tudo mais, formação de redes capilares para levar nutrientes, principalmente porque você precisa de fortalecimento, principalmente da estrutura do esmalte. Tá? E você tem também a presença de nervos para informações sensoriais de detecção de sinais capturados a partir da atividade do dente. Bom, os dentes eles são divididos em diferentes categorias e quando a gente estiver falando sobre a questão que envolve a anatomia e a fisiologia comparada, a gente vai discutir com mais propriedades essas características, porque a variação dentária, principalmente em mamíferos, é muito grande e está diretamente associada ao hábito de vida do indivíduo. Tá? No nosso caso, como nós somos bichos onívoros, tá? Então a nossa dieta ela é muito diversificada, o nosso padrão de dentição também vai ser bem diversificado. Tá? Então, na porção mais mediana, né, anterior, nós temos dentes incisivos, tá? Que são dentes classificados como dentes raspadores, certo? É aquele dente que você usa para morder uma maçã, por exemplo. Tá? Partindo da porção mediana para a porção lateral, você vai ter os dentes caninos. No nosso caso, como nós não somos animais efetivamente carnívoros, na maioria das pessoas, esses caninos eles não são pontiagudos, como você vê, por exemplo, num cachorro, certo? Onde esses dentes eles são até maiores. Tá? Os dentes caninos são aqueles dentes que são dentes perfuradores. Certo? Então, na hora que você está comendo aquele espetinho lá de churrasco, lá, aquele negócio meio duro que você bota aqui no canto, para usar o anino para fazer a puxada. Tá? E os dentes pré-molares e molares, eles são dentes achatados, que vão ser os dentes trituradores. Os pré-molares eles são menores em relação aos molares, que tendem a ser maiores. Os dentes pré-molares e molares, efetivamente, são os que a gente usa mais, porque são os dentes trituradores, os dentes que você usa para mastigar. Lembra que na hora em que você faz um movimento de mastigação, na realidade a sua mandíbula baixa e sobe. Abaixamento e levantamento, né? Lembra da aula de movimentos. Então, na hora em que isso acontece, baixa e levanta, os dentes, principalmente premolares e molares da mandíbula, vão ao encontro dos da maxila. Então, batem, e isso vai criando uma estrutura de atrito para que haja o processo de fragmentação mecânica, certo? Isso? Então, esses dentes mais achatados, eles são os dentes mastigadores. Tá? Então, por exemplo, quando você vê um animal ruminante, lá, uma vaca, por exemplo, que é um animal que tem que mastigar muito o produto vegetal por causa da celulose, então eles vão ter uma quantidade enorme de dentes trituradores, certo? Para que essa mastigação ela seja muito eficaz. Lembrando que nunca é demais falar que quanto mais você mastiga um alimento, mais você fragmenta ele mecanicamente, e isso faz com que a superfície de contato desses fragmentos com os sucos digestivos seja maior, certo? Então você facilita ferozmente a sua digestão mecânica, principalmente no estômago e no duodeno, né? No início do intestino delgado. Bom, os padrões de dentição eles variam de animal para animal e ao longo da vida. No nosso caso, nós somos animais que temos as chamadas duas decíduas.
A primeira decídua é a chamada dentição de leite, é aquele dente que cai, certo? Nos primeiros anos de vida. E a segunda decídua é a decídua permanente, que preferencialmente não deve cair. Tá? Esse padrão de desenvolvimento que a gente apresenta, ele está associado ao nosso hábito de vida inicial. Né? Então, indivíduos recém-nascidos e crianças nos primeiros anos tendem a apresentar uma alimentação mais líquida, depois passando para uma alimentação pastosa e só depois indo para o semissólido, até na fase mais associada ao adulto, onde a alimentação ela pode ser uma alimentação sólida. Então, no início, a primeira decídua, você vai ter os dentes incisivos, tá? A quantidade de dentes que você tem na maxila e na mandíbula são equivalentes. Tá? Então, na primeira decídua, você vai ter 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares. Certo isso? Então, você vai ter 4, 2, 4, 10 vezes 2, 20 dentes. Certo isso? Tá? Então, perceba que a quantidade de molares ela é reduzida, tanto que você nem tem os pré-molares. Com o desenvolvimento, os primeiros anos de vida, na hora em que você tem a perda da primeira dentição e o início da segunda decídua, você vai ter um desenvolvimento. Você continua tendo 4 incisivos, 2 caninos, mas agora você tem 4 pré-molares, que na realidade são 8, né? E existe a possibilidade de você ter um terceiro molar, certo? O terceiro molar é o chamado dente do siso, tá? Que é aquela dentição que está localizada na porção final do ramo mandibular ou do ramo da maxila, tá? Que é classificado evolutivamente, anatômica e morfologicamente, como um dente residual, certo? É um dente que não é funcional em animais onívoros, primatas como nós, tá? Mas que eles ainda estão lá, certo? Como o apêndice vermiforme e por aí vai indo, tá? Então, o dente do siso ele não é funcional e ele está numa estrutura do ramo que em algumas pessoas precisa ser removido cirurgicamente, porque senão dá uma sobreposição. Tá? Ele pressiona o segundo molar, tá? Ou ele provoca alteração principalmente no ramo da mandíbula. Então, para não ocorrer comprometimento, ele tende a ser extraído. Tá? Bom, ainda na boca, você tem a presença das glândulas salivares, que são as estruturas responsáveis pela produção da saliva ou do suco salivar, que é o primeiro suco digestivo importante, certo? A saliva está mais relacionada ao processo de umidificação do que especificamente com o processo de digestão, tá? Porque a digestão dela vai ser uma digestão apenas parcial e de um tipo de nutriente só. Então, as glândulas salivares elas vão estar localizadas aos pares na boca. Então, elas são bilaterais. Então, você vai ter as glândulas parótidas, tá? Que estão localizadas próximo ao ramo da mandíbula. Tá? Você consegue, inclusive, observar o ósteo da papila, né, da glândula parótida. Ele está localizado paralelamente ao segundo dente molar, certo? Na região da bochecha. Então, se você abrir lá e colocar a luz do celular e ver pela câmera lá com a ajuda de um coleguinha, provavelmente você consegue identificar isso, tá? Dos dois lados, obviamente. Então, você vai ter a glândula. Essa glândula vai produzir o suco salivar. Ele vai ser conduzido pelo duto da glândula parótida e vai ser lançado na boca a partir da abertura desse duto, que é o ósteo parotídeo. Tá? Além das parótidas, que são as maiores, você vai ter as glândulas submandibulares, que estão localizadas abaixo a mandíbula, posterior à mandíbula.
Tá? Então essa estrutura ela não vai ser visível para você, tá? O ósteo dela não é perceptível facilmente, tá? E você vai ter também as sublinguais, como o próprio nome está dizendo, está abaixo da língua, tá? Então perceba que as glândulas parótidas, sublinguais e submandibulares, elas vão secretar saliva. E a principal característica da saliva é que ela tenha bastante volume. A composição principal da saliva, como de qualquer suco digestivo que a gente vai ver a partir de amanhã, é riqueza em água, certo? Bom, a saliva ela vai ter, além da água, muco para gerar viscosidade e sais de cálcio que auxiliam na estabilidade do pH. Tá? O pH na boca é um pH neutro, é um pH de em torno de 7.0, 7.2, certo? Em casos mais raros. A produção diária vai ser de em torno de 1,5 litros por dia, que são lançados ao longo do dia. Tá? A composição principal da saliva, no aspecto químico, vai ser a pitialina, né? Que antigamente era chamada dessa forma, mas o termo mais adequado é a amilase salivar. Por que salivar? Porque está na saliva. Tá? E a gente vai ver que você tem a amilase duodenal, tá? Que vai estar associado aos sucos que são lançados no duodeno. Tá? A amilase, como o próprio nome está dizendo, é a enzima responsável pela quebra do amido. Você lembra que o amido é um polissacarídeo de glicose. Dependendo da forma de amido que você está ingerindo, ele pode ter de 1.600 a 5.000 moléculas de glicose agrupadas. Tá? Então perceba que a amilase ela tem a característica de clivar as ligações osídicas, lembra da bioquímica, que são as ligações que ocorrem entre os açúcares, os carboidratos, e conforme eu vou quebrando as ligações osídicas, eu vou fazer com que uma macromolécula, um polímero como é o amido, vá se fragmentando e se tornando menor. Tá? Só que o que acontece? Você lembra que polissacarídeos são moléculas formadas por múltiplos monossacarídeos. E monossacarídeos, como a glicose, por exemplo, é a forma com que a gente é capaz de absorver, porque a molécula é pequena o suficiente para ser absorvida através de um transportador. Só que o que acontece? Acontece que na boca, a amilase salivar, a pitialina, ela não quebra os polissacarídeos em milhares de monossacarídeos. Ela quebra em milhares de disacarídeos. Tá? Então, lembra, o amido é formado por múltiplas glicoses. Só que na hora em que eu quebro o amido aqui, eu vou quebrar o amido em várias moléculas de maltose. Lembra, a maltose é um disacarídeo glicose-glicose. E a maltose ela ainda é grande para ser absorvida. Então isso significa que a amilase salivar, pitialina, ela consegue fazer o processo de digestão, mas essa digestão ela é apenas uma digestão parcial. Ela não é capaz de fazer uma digestão completa que te permita já ter glicose para ser absorvida. Para a gente ter uma ideia, essa digestão ela só vai ser finalizada no duodeno, no início do intestino delgado, a partir de sucos digestivos que vão ter a enzima maltase, que vão ser capazes de quebrar a maltose. Tá bom? Bom, depois que você faz o processo de mastigação, insalivação, todo o processo bonitinho, fragmenta, mastiga bonitinho, para que quimicamente a superfície fique mais disponível por causa da fragmentação mecânica, você vai fazer um movimento de deglutição e vai engolir. Na hora que você engole, esse alimento, com o movimento dos dentes e da língua, vai escorrer da cavidade oral para a faringe. Faringe é essa que a gente já discutiu um pouquinho na aula de respiratório, certo? Bom, a faringe, como a gente já viu, ela é dividida em 3 porções.
certo? A porção da faringe que interessa para a gente aqui nesse momento é a segunda porção, que é a orofaringe, a faringe oral, aquela que está atrás da cavidade oral. Tá? Então lembra, a faringe ela é um órgão tubular com revestimento mucoso, tubular no sentido de começa aqui a musculatura lisa. Tá? A primeira, ela está localizada da base do crânio, certo? Até a cartilagem cricoide que a gente viu que é o início da laringe, certo? E você vai ter 3 porções. A porção da faringe associada à cavidade nasal, que é a nasofaringe. A porção da faringe que está associada à cavidade oral, que é a que interessa para a gente, a orofaringe. E a porção da faringe que está associada à laringe, que é a laringofaringe. Tá? Isso a gente discutiu já na aula de respiratório. Para quem quiser lembrar, eu vou deixar o link no final, tá? Nos cards lá, naqueles quadradinhos. Bom, então o que vai acontecer? Na hora em que você mastiga e faz o movimento de deglutição, o movimento da língua vai permitir com que o bolo alimentar, ele ensalivado, processado parcialmente, ele desça e escorra. Tá? Para evitar o risco de sufocar, né, de obstrução da laringe pelo bolo alimentar, tá? Você lembra que a gente tem a presença da cartilagem epiglote, que ela, por sustentação muscular, ela vai baixar e ela vai obstruir a laringe. Na hora em que eu tenho a ocorrência de obstrução da laringe, o bolo alimentar ele vai escorrer da cavidade oral e vai faringe descer para cair no esôfago, certo? Então esse processo é um processo importante, porque na hora em que você faz o movimento de deglutição e a epiglote baixa, não corre o risco do bolo alimentar ele obstruir a região da laringe e, consequentemente, impedir o movimento respiratório. Tá? Então, a epiglote baixa e o bolo alimentar escorre em direção ao esôfago. Lembrando, se você faz um movimento de expiração, como é o que acontece na fala, e engole, certo? Existe o risco da epiglote não baixar totalmente e o bolo alimentar ele causar uma pequena obstrução que vai ser caracterizado pela ocorrência do engasgamento, certo? Por isso aquela fala da avó da gente, da mãe da gente, que não se deve falar de boca cheia. Bom, e para a gente chegar perto do final de hoje, o aparelho digestório ele apresenta a maior quantidade de ramos neurais de todo o corpo. Tá? Então, a regulação do sistema digestório, principalmente da faringe até o reto, ela vai se dar por uma rede de inervação gigantesca que vai estar subdividida em 2 raízes neurais, que são os plexos intramurais. Um é o chamado mioentérico e o outro é o chamado submucoso. O miomuscular, né, entérico, ele vai ser aquele ramo neural que está associado à regulação da musculatura lisa do tubo digestivo, que vai favorecer a ocorrência de regulação dos movimentos peristálticos, aquele movimento de empurrar o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo, certo? Enquanto que o plexo submucoso ele vai estar associado abaixo, né, da camada mucosa, ele vai estar associado à secreção dos sucos digestivos e do muco de proteção ao longo do tubo digestivo. Então o que você vai ter? Você vai ter 2 grandes redes, tá, que vão regular o funcionamento de todo o suco de todo o tubo digestivo através de regulação da atividade peristáltica da musculatura lisa, 2, regulação da atividade de secreção de sucos digestivos ou de mucos protetores, tá bom?
Lembrando que essa regulação ela vai se dar através da atividade do sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, que pode fazer com que a atividade num determinado momento aumente ou numa determinada hora diminua. Tá? Essa inervação simpática e parasimpática ela é muito discutida porque existe uma tendência atual de uma terceira inervação que ela é específica e exclusiva para o tubo digestivo. Porque quando a gente fala em simpático e parasimpático, a gente não está falando só em tubo digestivo. A gente está falando em atividade cardíaca, respiratória, renal, pressórica, vascular, então um monte de coisa. Enquanto que existe uma tendência atual em chamar um terceiro sistema, que seria o sistema neurovegetativo, tá? Que está associado exclusivamente à regulação do tubo digestivo, certo? Então, provavelmente, nos livros mais atualizados, vocês vão ver esse tipo de discussão. Bom, mas em geral, tá, a regulação do sistema nervoso autônomo em simpático ou parasimpático, ele está associado a dois padrões. Tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático é aquele que trabalha fortemente durante o evento digestivo, certo? Isso seja para digestão, seja para absorção. O sistema nervoso autônomo parasimpático é aquele que está relacionado ao repouso, ao relaxamento. Tá? É aquele que depois que você come bastante, certo? É aquele que entra em atividade porque ele vai ter que aumentar a atividade peristáltica ao longo do tubo digestivo, aumentar a secreção, então perceba, os plexos mioentérico e o submucoso vão trabalhar bastante com secreções, então o tubo digestivo ele é gigantesco, principalmente na porção dos intestinos, então o fluxo de sangue aqui vai ter que aumentar para que esses órgãos possam trabalhar com mais eficácia. E aí você lembra, se eu tenho vasodilatação nessa área, eu vou ter vasoconstrição no outro. Então eu não posso ter um esforço competitivo. Então você vai ter indução a relaxamento, tá? Ficar quietinho, calmo, tá? Redução de alerta e ficar em repouso, tá? Por outro lado, o sistema nervoso autônomo simpático é aquele que está relacionado ao sistema de luta ou fuga, que ele tem uma propriedade plenamente inversa, tá, à atividade digestiva. Por quê? Porque ele reduz a atividade peristáltica e reduz as secreções do sistema mucoso, ou dos mucos e dos sucos digestivos. É aquele cara que trabalha em situações de alerta ou quando o tubo digestivo está vazio. Tá? Embora o sistema nervoso autônomo simpático esteja associado à noradrenalina como neurotransmissor sinalizador e o parasimpático à acetilcolina, tá? Esses neurotransmissores eles são principais, mas eles não são únicos. Tá? Existem outros sinalizadores, principalmente moléculas mais simples ou peptídeos, que podem regular a atividade simpática e parasimpática também, certo? Mas a propriedade geral é a mesma. Tá? Em condições de tubo digestivo cheio, parasimpático vai atuar, tá? Aumentando a intensidade da atividade do tubo digestivo e, em compensação, reduzindo a atividade em outras áreas concorrentes. Tá? Enquanto que o simpático vai fazer o inverso. Tá? Em condições de alerta ou em condições de tubo digestivo vazio, você vai ter que a intensidade da atividade no tubo vai ser menos evidente, tá? Porque a regulação simpática vai ser uma regulação inibitória. Tá? Então essa é uma parte introdutória, tá, da nossa discussão. A partir da próxima aula, a gente lembra, o teu bolo alimentar já está na faringe, ele vai começar a cair para o esôfago. Tá? Então, da faringe para baixo, a regulação ela é uma regulação autônoma. Tá? E aí a gente segue em frente durante o processo. Então, amanhã a gente continua. Fiquem bem. Grande abraço.